Fala galera, eu sou o Léo, arquiteto de cloud, e hoje a gente vai falar sobre o AWS SCT, Schema Conversion Tool. Como que você pode usar, como que você pode instalar e como que você pode começar a usar ele a partir de hoje nos seus projetos de migração e modernização de base de dados. Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre SCT, legal? Então, primeira coisa que vocês talvez já tenham feito alguma vez, se a gente vê aqui na console simplesmente digitar SCT, puxa, a gente não tem ali nenhum serviço do SCT. Então, talvez essa seja a primeira descoberta que vocês tenham feito no vídeo de hoje. O SCT ele não é um serviço que você acessa dentro da console, legal? O SCT é um utilitário. Bacana? Como ele é um utilitário, já deixei preparado aqui uma maquininha legal pra gente. Essa maquininha ela já está aí com os clientes instalados, então eu já estou com um cliente de SQL Server aqui, como eu acabei de mostrar. Estou com também um cliente de Postgres também instalado, estou com o PGAdmin aqui. Já vou explicar um pouquinho mais, né, sobre cada um desses carinhas, mas antes de mais nada, já que a gente falou que o SCT é um utilitário, vamos instalar o SCT? Então já deixei tudo preparadinho aqui para a gente poder brincar. Antes eu só quero mostrar para vocês o que tem nesse link mágico. Então aqui nesse link mágico a gente basicamente tem a URL onde eu faço o download da última versão do SCT. É bem tranquilo, né? Então se vocês vierem nesse site por dentro do browser, vocês vão conseguir baixar a última versão. Eu já deixei o link aqui prontinho. Então estou baixando. Está baixando aqui. Uma coisa bem bacana, não sei se você já percebeu isso alguma vez, a internet das máquinas que estão na cloud é uma internet muito parruda, né? Aí algumas pessoas podem falar, nossa, Léo, mas é claro que é parruda, porque minha máquina já está na internet. Not so much, né? Aqui basicamente o download é super rápido porque a gente está usando os links da própria AWS para fazer o download desse binário, né? Não é que a minha máquina está na internet, né? Não existe um reino encantado chamado internet onde a sua máquina vai estar lá magicamente executando, mas isso é um papo para um outro vídeo. Beleza, baixamos aqui nosso utilitário, então vamos brincar com ele, né? Acabei de abrir, então vamos abrir aqui o lugar onde esse utilitário foi baixado. Vou descomprimir, porque eu sou tiozão. Descomprimir. Entro aqui na pastinha descomprimida, eu tenho o binário de instalação. Então vamos instalar o utilitário. 2 cliques em cima, mais fácil que isso só se já viesse instalado na máquina. Dou um next. Aqui você tem que aceitar, né? Então antes de aceitar, o interessante é que você leia, né? Principalmente o AWS Customer Agreement. É interessante vocês estarem cientes daquilo que vocês estão aceitando. Como eu já li, né? Sou um cara que gosta de ler, eu já li, então vou dar um clique em um accept aqui. Vocês acreditam no tio, né? Enfim, dei um accept aqui, vamos embora. Aqui é o caminho onde eu vou instalar, bem tranquilo, sem muito mistério. Dou install e vou instalar. Show de bola, né? Já acabou de instalar, beleza. Quando eu der um finish, basicamente eu vou ter um utilitário aqui na minha área de trabalho. Esse utilitário não existia antes, mas antes do tio dar 2 cliques aqui, eu quero conversar um pouquinho com vocês. Então eu vou usar aqui o meu fundo do meu cliente de SQL Server. Vamos fazer uns desenhos aqui, né? Porque eu sei que vocês gostam de desenhos. Vamos nessa. Primeira coisa, né? Para que serve o SCT? Né? Qual o nome do SCT? Por que ele chama SCT? SCT de Schema Conversion Tool. Para que serve um utilitário que converte esquemas? Então aqui qual que é o cenário que eu quis trazer para vocês hoje? A gente tem um database de origem, que é esse database SQL Server lindão, que está aqui já preparadinho para a gente brincar. E nós temos um database de destino, que é esse Aurora Postgres, que também eu já deixei prontinho aqui para a gente brincar. Legal?
Esse Aurora Postgres aqui já está prontinho. Então tem um database de origem e um database de destino. Beleza. Vai falar, beleza. O que acontece, né? Como você já deve saber nessa altura do campeonato, a gente tem, dentro do banco de dados, a gente tem duas coisas importantes. A gente tem metadados e dados. Legal? Então, poxa, o dado de clientes, o dado de uma autorização de cartão, quais são os produtos que estão disponíveis no meu armazém, tudo isso faz parte dos dados. Mas o metadados também é super importante. Metadados são dados sobre dados, né? Então, basicamente a definição das minhas tabelas, dos meus corpos procedurais, das minhas constraints, tudo isso está incluso dentro do metadados. E como você deve imaginar, o metadados do SQL Server é diferente do metadados do PostgreSQL, beleza? Então, se você simplesmente extrair com o próprio utilitário aqui, o meu cliente, eu posso extrair o DDL desse banco. Só que se eu tentar aplicar esse DDL desse banco direto no meu Aurora Postgre e eu não tiver aqui no meio uma entidade mágica que chama Babelfish, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Se você quiser que a gente fale sobre Babelfish, te vem aqui conversa sobre Babelfish, legal? Mas nesse cenário específico a gente vai fazer do jeito antigo, né? Antes de ter o Babelfish, se você precisasse converter realmente os metadados de SQL Server para Postgre. Bacana? E o que você faz? Se você extrair o DDL e você não tiver Babelfish, se você tentar aplicar esse DDL no Postgre, basicamente não vai funcionar. E você vai ficar bem chateado, certo? Então qual que é a ideia? A ideia é que você use uma ferramenta como o SCT. Essa ferramenta vai conectar no ambiente de origem, vai conectar no ambiente de destino e traduzir. O SCT é um tradutor. Então, sei lá, você vai para a Coreia, você não fala coreano. Então você fala com o tradutor e o tradutor traduz para a linguagem que você tem ali no seu destino. Legal? O que o SCT faz que é interessante? Primeira coisa, o SCT ele gera um report. O que é esse reporte de migração? A gente vai ver mais para frente, mas basicamente é uma forma de você falar, olha, o seu database SQL, que é o nosso exemplo aqui, mas a gente não tem só origens e SQL Server, tem origens e N plataformas diferentes, Oracle, DB2, Sybase, enfim, tem muita coisa em cima do SCT, mas aqui a gente está no exemplo de origem SQL Server e destino Postgre. Esse reporte ele vai falar o que? Olha, sua origem SQL Server, se você quiser migrar para MySQL, o percentual de objetos que eu consigo converter automaticamente é X%. Legal? Se eu quiser migrar para PostgreSQL, o teu percentual de conversão automática é Y%. E aí você toma uma decisão informada, né? Então, poxa, para esse banco aqui SQL, por exemplo, um destino, vir para MySQL é mais fácil, ou vir para Postgre é mais fácil, então o report serve para isso. Para você ter uma ideia ali de qual que é o percentual de objetos que vão ser convertidos de forma automática. A gente vai gerar um report desse ambiente aqui que eu criei para a gente brincar, então não precisa se preocupar em tentar entender, você vai ver realmente ali na prática funcionando. E o SCT também faz a outra parte mais importante, que é a conversão. Legal? Então ele consegue converter de um metadados para outro metadados. Aqui nesse exemplo específico, lembra, a gente poderia usar o Babelfish. Se a gente tivesse o Babelfish aqui no meio do caminho, eu poderia extrair o DDL com o meu utilitário mesmo do SQL Server, conectar no Babelfish, na porta 1433 padrão, standard do SQL Server, e aplicar uma script de DDL. Não é esse cenário, tá? Aqui a gente vai usar o SCT para fazer essa aplicação de metadados do outro lado. Legal? Então o SCT ele é responsável por fazer esses dois trabalhos, gerar um report e gerar conversão. Legal? Então, enough blá blá blá, vamos realmente fazer a parte divertida que é executar. Vou apagar tudão por aqui, então accept. Vamos vir aqui, AWS Schema Conversion Tool, SQL Server Tool, PostgreSQL. Show de bola. Aqui eu vou deixar na localização padrão AWS Schema Conversion Tool, Projects, bonitinho. Show de bola. Database Type é um SQL Database, um NoSQL Database, é um SQL Database. O ambiente da origem, como eu falei para você, esse cara conversa com vários tipos de database de origem, né? Então a gente tem aqui Azure SQL Database, DB2, Oracle, Postgre,
SQL Server, MySQL, Sybase, Teradata, Netezza, Greenplan, Vertica, Snowflake e Azure Synapse. Então vamos aqui para Microsoft SQL Server. E a gente tem a opção, eu quero mudar o meu engine e otimizar para cloud. Eu quero manter o engine, mas otimizar para cloud. Eu quero ver um reporte combinado entre manter o engine e otimizar para cloud. Então aqui, como a gente vai migrar para Aurora Postgre, a gente escolhe essa primeira opção, I want to switch engines and optimize for the cloud. Dou um next, bonitão. Vou entrar com os meus dados de conexão do SQL Server. Então vamos lá, connection name, eu vou colocar SQL Server, origem, legal? Em server name eu vou colocar localhost, porque o SQL Server está rodando aqui nessa máquina malandramente, mas se não estivesse rodando nessa máquina, não tem problema, né? Era só a gente colocar o endpoint de DNS, a porta 1433 standard, o instance name em branco, porque eu estou conectando no localhost. Vou usar o SQL Server Authentication, aqui eu poderia usar o Windows Authentication também, mas eu vou usar SQL Server Authentication. Em username eu vou usar AWS SCT, que foi um usuário malandramente criado antes, já com os gradientes necessários, com tudo pronto, para a gente focar realmente no SCT, ao invés de focar nesses pré-requisitos. Os pré-requisitos para cada database você consegue encontrar bem fácil na documentação do SCT, então qual que é o usuário que você tem que criar, quais são os gradientes que você tem que conceder, etc. Você tem algo bem detalhado mesmo dentro do SCT. Aqui eu vou setar minha senha maravilhosa, vou salvar a senha, não vou usar SSL, beleza? Então esses drivers eles precisam ser baixados previamente para que você consiga utilizar o SCT. Então, como eu expliquei para vocês, o SCT é uma aplicação Java, então basicamente a gente se conecta via JDBC, então otimizações de JDBC, pré-fetch, etc., que a gente tem acesso, a gente também pode realizar alguns tunnings para que a gente consiga melhorar a performance de conversão. Explicando de novo para vocês, o SCT é voltado para metadados, legal? A definição do meu database. Dados, a gente tem uma outra ferramenta dentro da AWS que chama DMS. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre o DMS, deixa aqui nos comentários. Beleza? Show de bola! Então, como todo bom vídeo, tem que ter um troubleshoot ali no meio do caminho. Vamos nessa. Agora eu estou carregando os metadados específicos do meu database DMS Sample. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Pum. Então, show, galera. Conectamos ali no esquema e ele já gerou o report pra gente. Lembra que eu conversei com vocês que o report ele já gera ali algumas análises de compatibilidade entre o database de origem, o database de destino e tal. Então o que eu queria mostrar para vocês, ó, a nossa ideia é realizar a migração para o Aurora compatível com Postgre, que é esse cara aqui, ó, Amazon Aurora PostgreSQL compatível, beleza? Esse cara aqui ele fala para mim, olha, de forma automática ou com mudanças mínimas, os storage objects, ou seja, minhas tabelas, eu consigo converter ali 98% de forma automática, se a gente pensar no Aurora Postgre. Aqui, como é um database mais simples, né, aqui é importante a gente dizer que a gente não tem uma diferença muito grande, né, praticamente nenhuma, ali do ponto de vista de storage objects. Mas quando a gente olha no code objects, realmente a gente entende que o Postgre tem um melhor fit do que o MySQL, né? Então aqui é a quantidade, a cobertura, né? Então 61% dos objetos de código, meus corpos procedurais, eu consigo converter automaticamente com SCT. Então aqui a gente tem um direcionador forte, que esse banco é um bom fit para o Aurora Postgre, legal? Aqui no nosso caso, a gente tem de storage objects, a gente tem um objeto, legal? Para o Postgre. E esse objeto significa 2% da quantidade total de objetos, né? Então, basicamente é o objeto aqui que estava faltando para o 100%, beleza?
E o Conversion Actions é 1, ou seja, para eu conseguir resolver esse objeto, eu tenho que acertar um ponto específico dentro dele. E do ponto de vista de corpos procedurais, a gente tem 39%, onde realmente a gente tem um pouquinho de uma complexidade um pouquinho maior, do ponto de vista de procedures, etc. E um total de 19 ações de conversão. Se a gente olhar o MySQL aqui, a gente tem muito mais atividades de conversão aqui que a gente vai ter que fazer para conseguir transformar esse database SQL Server num database compatível com MySQL, né? Então, se eu quisesse fazer a migração para MySQL, eu teria uma complexidade maior. Como a gente vai escolher o Postgre, ok. Aqui a gente já sabe mais ou menos qual que é o esforço. Então, poxa, já que eu entendi que o Aurora Postgre é interessante, vamos lá, né? Aurora Postgre. Connection Name Postgre SQL Target. Aliás, né, o SQL eu chamei de destino, então vamos chamar de... Aliás, na SQL eu chamei de origem, vamos chamar esse cara aqui de destino. Show de bola! Vamos pegar o endpoint do meu Aurora. Então vamos voltar aqui para a nossa console, vamos vir... deixa eu fechar tudo, né? Abrir de novo. Vamos vir aqui no RDS. Vamos pegar o nosso endpoint. Show de bola. Vou vir aqui no database. Esse carinha. Vou pegar a minha instância writer. Vou voltar aqui. Colocar o meu endpoint. 5432. Meu database chama Aurora DB, como mostrei aqui para vocês no PGAdmin, né? O database para onde a gente vai jogar chama Aurora DB, né? Então aqui, Aurora DB. Show de bola. Vou colocar um username aqui que eu já criei malandramente. Vou colocar a senha também, que eu já deixei criada, malandramente. Vou pedir para salvar a senha e vou vir aqui colocar o path para o meu driver, mesma coisa, mas aqui eu já vou ser mais espertinho e vou mudar essa parte aqui, sct vídeo, vou dar um test connection. Beleza, sucesso. Então show de bola. Configurei origem e destino. Eu não quero configurar SSL, eu quero simplificar. Aqui eu estou me conectando no database de destino. Legal? Então, galera, beleza. Agora a gente está ali com o nosso projeto pronto, configurado. Do lado esquerdo a gente tem o nosso database de origem. Do lado direito a gente tem o nosso database de destino. Vamos trocar aqui para view de Assessment Report View, né, para a gente realmente dar uma olhadinha. Vamos clicar aqui no nosso esquema, né, que é realmente o esquema que a gente quer migrar. Então aqui a gente tem basicamente tudo que a gente precisa fazer, né? Então realmente os ajustes que a gente consegue fazer, inclusive com as ações recomendadas, quais são as procedures que estão envolvidas, etc. Então ele já mostra para a gente as issues que a gente pode ter para que a gente consiga ajustar. Mas vamos realmente seguir agora para o ponto onde a gente faz a conversão do esquema. Legal? Então vamos nessa, ó. Clicar aqui em cima do esquema, Convert Schema. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Show de bola. Convertemos. Beleza, então aqui, não sei se vocês já viram, a gente tem as tabelas bonitinhas, ó, name data, etc. A gente clica com o botão direito, Apply to Database. Galera, tão simples quanto isso. Então, todos os objetos que já eram de conversão automática, a gente já conseguiu migrar para o Postgre de forma automatizada, então o DDL já está por aqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do SCT.
E espero que vocês tenham entendido que ele é um utilitário que a gente precisa instalar. Te configura o projeto colocando o database de origem, o database de destino. E usa o SCT para fazer a conversão automática de tudo que ele conseguir converter automaticamente e a conversão manual daquilo que ele não conseguir converter automaticamente. Legal? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do AWS SCT, que vocês agora estejam um pouco mais confortáveis para começar a usar o SCT nas migrações e modernizações de base de dados que vocês tiverem aí para enfrentar de agora em diante. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreve. Ajuda muito a gente, já deu seu like aqui no vídeo também, é muito bacana, compartilha com algum amigo de trabalho, algum colega que esteja fazendo algum projeto de migração e modernização de base de dados, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, falou!